Olá, olá, meus caros professores, mestres, querida banca. Eu sou o Kelson Pereira de Siqueira. Estou aqui para apresentar o meu TCC. Meu orientador é o professor Diego. Eu sou aluno da disciplina de Engenharia de Cartografia e Agrimensura. O tema do meu TCC é uma análise comparativa entre a viabilidade técnica e financeira. Aqui, ó. Aí agora ficou melhor. Entre o posicionamento com GNSS RTK e o protocolo NTRIP via RBMC-IP. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema devido à dificuldade que todos nós agrimensores de campo encontramos no dia a dia. A gente tem algumas dificuldades que são elas: a escolha do local ideal para a base. A gente chega em campo, a gente tem N fatores. Às vezes tem gado, às vezes é um local que passam pessoas, um local público. Então, pode ter o risco, né, alguém te roubar, ou o animal derrubar, a não ter visibilidade, a comunicação, a base ficar de um lado de um morro e você está fazendo levantamento do outro lado do morro, então o rádio não pega. E a gente tem outras coisas com o avanço da tecnologia. Hoje nós temos a tecnologia 5G, a cobertura, ela é muito boa. A localização das bases em trip, a gente tem muitas bases próximas, e a própria RBMCIP, que é a proposta do trabalho. As bases RBMC foram atualizadas pelo IBGE e elas disponibilizam a correção em tempo real. Por isso que ela chama IP, porque ela transmite o protocolo IP de correção. Os objetivos do trabalho é a avaliação técnica, econômica e a viabilidade entre a utilização do RTK no modo convencional, com rádio interno, e a utilização, a adoção da correção via RBMC-IP diretamente no rover. O posicionamento pelo GNSS, a gente utiliza o posicionamento relativo. Então, primeiro a gente precisa arbitrar umas coordenadas para a base para depois definir as coordenadas do rover. As coordenadas da base elas não serão arbitrárias a partir do momento que a gente faz o geoprocessamento e georreferencia ela ao sistema geodésico brasileiro. Ou, ou no caso que a gente ocupe um marco de coordenadas conhecidas ao início do levantamento. Dessa forma, todas as coordenadas do rover já estarão georreferenciadas no sistema geodésico brasileiro. Para isso, a gente tem que ter, no mínimo, entre base e rover, a observação de 4 satélites de referência, para que a gente tenha uma solução fixa. O método RTK, ele é um método relativo. A única coisa que a gente tem de diferente é um rádio, ele pode ser interno ou externo, e esse rádio ele vai estabelecer um link de comunicação entre a base e o rover. Como eu falei que as coordenadas da minha base, eu já tenho elas pré-definidas no início do meu levantamento, ela vai estar lendo uma coordenada instantânea a cada 1 segundo, 2 segundos, depende da taxa de atualização do GNSS. E o rover, ele vai estar lendo essas coordenadas também. Porém, ele vai receber essa correção, essa diferença que a base está lendo entre a coordenada pré-definida e a coordenada lida instantânea. Então, essa correção ela vai mandar para o rover. E aí, dessa forma, o rover vai estar fixo, porque ele já vai receber essa correção. Eu não preciso fazer um pós-processamento. O método RBMC-IP, ele é um método N-trip, como eu disse anteriormente, porém ele é emitido pelas estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, do IBGE. Ele é gratuito. Então, no levantamento, eu utilizei a rede de Lavras, que é a MGLA, a base de Lavras. Aqui tem as coordenadas dela, e ela está distante do local do meu levantamento a 91 quilômetros, né? As vantagens da adoção da RBMCP é que eu tenho uma correção em tempo real já georreferenciada ao sistema geodésico brasileiro. E eu vou ter também a conexão. Né? Eu vou precisar de acesso à internet. Esse acesso da internet ele pode ser por
Wi-Fi, se eu for implantar um ponto fixo, ou se eu for fazer o rover, o perímetro de um terreno, eu preciso que esse local pegue rede 4G ou 5G, para eu poder receber essa correção. Aqui está um pouco do local. Os equipamentos utilizados foram o local é a Orla do Lago, como eu disse anteriormente. Os equipamentos utilizados foram um I-50 da CHC e um I-73+, e uma coletora HE600 com software Landstar 7. Os custos, basicamente, um kit RTK hoje, desse lá, ele está custando aqui R$ 31.800. E eu colocando um equipamento só para trabalhar, com a coletora, utilizando o RBMCIP, eu vou estar gastando em torno de R$ 17.300. Aqui eu coloquei um custo do N-Trip. Se, caso, a rede que eu vou estar trabalhando, o local que eu vou estar trabalhando, ele esteja a mais de 50 quilômetros, é recomendável que eu adote uma N-Trip, que é uma estação particular de correção. No método do RTK, esses aqui foram os resultados que eu obtive. Então, todos os pontos ficaram fixos e com um bom desvio padrão. Uma boa diferença aqui, ó. O ponto mais elevado, o desvio padrão mais elevado que eu tive foi na base, com 1 centímetro. O resto foi tudo milímetros, tanto na latitude quanto na longitude e na altitude. Já adotando a correção pela RBMCIP, a, a 3 pontos meus ficaram floats e 3 ficaram fixos. Os pontos que ficaram floats não ficaram floats com um absurdo gigantesco de desvio padrão. Ou aqui ó, na altitude eu estou com 28 centímetros arredondando aqui. Aqui tem 30 centímetros arredondando. Então não ficou float com 1 metro, 2, 5, 15. Ela ficou float, mas ficou um float baixo. É interessante observar que mesmo com os pontos, a, a base da base de Lavras, a referência, estando a 91 quilômetros de distância, a gente teve, além dos recomendáveis, né, 41 quilômetros além do recomendável, que é 50, a gente tem aqui 3 pontos fixos. E a precisão deles, o desvio padrão, foi um desvio padrão muito bom. Então, o que eu fiz? Eu peguei a equação gaussiana para calcular o desvio posicional entre as coordenadas. E aí, trabalhei ela e fiz esse outro gráfico aqui, que é a diferença, os resultados, a diferença posicional aqui entre os desvios padrões e calculei a distância horizontal. Então, na base, eu considerei o RTK como fixo, pois eu fiz o PPP dele depois, com 14 dias, para ter as órbitas finais dos satélites. E, e ela ficou aqui, ó, a diferença. Ela deu o ponto RBMC teve 19 centímetros de diferença do ponto verdadeiro. Aqui a gente tem 8 centímetros, arredondando 9, 20, 11, 18 e 21. Então, por mais que esses pontos aqui, a base, o 1 e o 5, ficaram float, eles ainda manteram uma distância horizontal próximas ao ponto verdadeiro. E isso aqui foi coisa instantânea no ponto. Né? Ele foi lido lá com a média de 5 segundos. Então, aqui eu tenho os gráficos do desvio padrão pelo método RTK. Ele se mantém constante. Só o primeiro que ele deu mais alto. Aqui é em centímetros. E aqui o ΔN, o desvio padrão de N, E e H. Aqui também para RBMCP, ela deu aquela variada, porque são os pontos que ficaram floats e aqui os pontos que ficaram fixos. E aqui esse último ficou float. Eles se mantêm mais constantes. Aqui entre as coordenadas, né, fazendo aquela diferença posicional da distância entre os pontos para cada latitude, longitude e altitude. E aqui a análise de resultados. O que a gente pode perceber nesse trabalho? Que com a solução fixa, né, eu tive um bom desvio padrão, né, eles não ficaram oscilando muito,
ele tem uma consistência, tem uma estabilidade muito boa, que já é o esperado do método RTK. Porém, no RBMCP, ela se mostrou ótima, pois eu tive 50% de resultado. 3 pontos ficaram floats e 3 pontos ficaram fixos. Apesar de que o desvio padrão ficou um pouco fora. Mas, para aplicações de pré-definição de coordenadas, para localização de algum trabalho que não exija tanta precisão e exatidão, o método com ARBMCIP ele pode ser utilizado. Até porque, pela norma, eles não, aqui no caso ela não vai servir como vértice de apoio, mas ela vai servir como um vértice de um ponto. Até porque, pela norma de georreferenciamento, a gente tem até 50 centímetros de desvio padrão de um marco definidor limítrofe de propriedade. Então a gente tem que o método com RTK ele é muito mais acurado e mais preciso. A viabilidade técnica ela se mostrou eficaz porque mesmo com os pontos, né, float, a gente teve um desvio padrão bom, uma distância entre os vértices boa. E na questão econômica, ela é 45%, o custo é menor para montar um kit com RBNCIP do que um kit com RTK. Então, a depender do tipo de serviço que será feito, a adoção de um, de um kit N-Trip, né, com o RBNCIP, ela é muito interessante, principalmente para quem está começando no mercado. E uma recomendação, né, é que a RBNC ela é muito viável, principalmente se eu for implantar um ponto, eu posso implantar na base, fazer a primeira leitura minha, em vez de ser uma coordenada arbitrária, eu posso usar essa correção da RBNCIP nela, e posteriormente vou fazer o PPP desse meu ponto da base. Essa diferença ela vai ser sempre muito pequena. Então, o vértice que eu vou ler lá em campo, no momento do levantamento, ele vai estar muito próximo à coordenada já georreferenciada ao sistema geodésico brasileiro. Aqui são as minhas referências e aqui é o Eratosthenes, que ele foi o primeiro homem que descobriu a circunferência do raio terrestre por volta de 250 anos antes de Cristo, somente calculando, medindo as sombras e com uma visão extraordinária, né? Porque ele quebrou os paradigmas daquilo que a sociedade achava que a Terra era.